Os Paroleiros, um jeito simples e divertido de conversar sobre verdades bíblicas. Vambora, que hoje é dia de parola. Olá pessoal, estamos de volta para a segunda parte desta parola 120, a nona dentro do tema Jesus. E nessa semana nós estamos aqui parolando, elocubrando, conversando de forma mais aprofundada, porque dessa vez não dá para ser tão informal assim, né, meninas? Tem uma profundidade nessas passagens, porque nós estamos falando a respeito das 7 afirmações de Jesus na cruz. Então, no bloco anterior, nós já falamos a respeito de perdão, falamos a respeito de salvação e falamos a respeito de cuidado uns com os outros. E agora, nesse segundo bloco, nós vamos começar com a afirmação de Jesus que está dita ali em Mateus 27:46. E foi uma afirmação que o Wilsinho deixou aqui em stand-by no primeiro bloco, que é a primeira vez que Jesus se refere ao Abba, se refere ao Senhor na palavra de meu Deus, né, e não de Pai. O que mostra aqui que há um momento muito específico, né, Will? Eu sei que você vai discorrer bastante aqui, porque eu já escutei palavras tuas a respeito disso. Esse momento da ruptura, né? Nesse momento aqui, Jesus e o Pai estavam separados por causa do pecado. Foi exatamente neste momento, neste período de Jesus na cruz, em que todo o pecado estava sobre Cristo. Então, neste momento, ele não consegue mais enxergar, Deus, né? Porque, afinal de contas, o pecado nos afasta de Deus. Então, se Jesus estava com todo o pecado sobre ele, ele não conseguiria ter sentir essa presença de Deus, né? Algumas coisas aqui que me incorrem aqui. A primeira delas é que Jesus, quando ele sofre no Getsemane, né, quando ele fala, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, ali, muito provavelmente, Jesus ele não estava falando, olha, eu não quero ser crucificado, mas basicamente ele não queria era passar pela ruptura do relacionamento que ele tinha com o Pai, né? Ele mesmo falava que eu e o Pai somos um, e na medida que o pecado ele entra, né? Ele sendo pecado, ele sendo feito pecado, não pecador, mas sendo feito pecado, naquele exato momento haveria uma ruptura do relacionamento dele. Por quê? Isaías capítulo 59 vai dizer isso, né? Que o pecado ele faz separação. Naquele momento isso iria acontecer. Agora, já que hoje eu não citei nenhum livro, eu vou citar um de Charles Capps, e ele vai dizer a respeito assim do que aconteceu na cruz, apontando no seu livro, se eu não me engano, autoridades em 3 tipos de autoridade. Ele vai falar algo bem interessante. Ele vai dizer o seguinte, que assim como acontecia no tabernáculo, onde o sacerdote ele impunha as mãos sobre o animal e ali ele imputava todo o pecado e ali na sequência era feito o sacrifício, né? Ali nós vamos ver na cruz como se Deus estivesse colocando a mão sobre o Cordeiro de Deus e ali derramando sobre ele todo o pecado do mundo. Por isso que ali há uma ruptura no seu relacionamento do meu Pai, meu Deus, por que me abandonaste? Então, a gente vê nesse exato momento o próprio Cristo, ele sendo feito o Cordeiro que tira o pecado do mundo. E ali a gente não poderia ter uma expressão maior de amor senão essa. E quando Deus, naquele momento, faz pecado, eu gosto de uma outra imagem também, que vai dizer o seguinte, que naquele exato momento é como se Deus, ele vendo todo o pecado sobre o seu filho, uma ruptura no seu relacionamento, ele virando o rosto, como querendo dizer, eu não posso ver o que o meu filho ele vai suportar agora por todos. Então, eu vejo essas duas imagens de uma forma muito categórica, do porquê que ali naquele momento Jesus ele fala, Deus meu, por que me abandonaste? Né? Houve uma ruptura do seu relacionamento. Eu costumo dizer, se nós tivéssemos o conhecimento de tudo que nós passaríamos, muito provavelmente nós iríamos fugir da raia. Mas Jesus ele sabia. Jesus ele conhecia Isaías 53. Ele sabia que lá estava escrito que agradou Deus moê-lo. É como se ele estivesse olhando e falando assim, rapaz, Deus vai me moer. E agora? Né?
e na cruz Deus moeu. E porque ele foi moído, nós hoje estamos aqui. Então, Deus meu, é muito nesse sentido, a ruptura do relacionamento. Então, mas se a gente for voltar um pouco na oração sacerdotal, nós vamos ver Jesus também falando assim, ó, me devolve a glória como eu tinha quando eu estava contigo, né? E agora eu tenho uma glória restaurada. Então eu vejo todo esse pacote do momento de ruptura, mas também um momento de esperança de Jesus, onde vai ser restaurada a glória que havia sobre ele. A fala de Jesus, aliás, uma dessas suas falas, Will, eu acho que ela é extremamente certeira no que diz respeito ao que Jesus quis dizer com esta fala, mas precisa de um entendimento sistemático, né? Precisa de um aprofundamento linguístico, exegético, para chegar no porquê Jesus usou dessa expressão. Quando Jesus diz lama sabachthani, é como se Jesus estivesse dizendo o seguinte: por que eu não consigo mais ver a luz do teu rosto? Né? Esse porquê me desamparaste, ele é extremamente contextualizado, né, para comunicar o que Jesus estava sentindo. Mas assim, ipsis literis, Jesus ele quer dizer assim: por que eu não enxergo mais o teu rosto resplandecendo? Né? Por que eu não enxergo mais o teu rosto brilhando? Né? Vocês se lembram que o rosto de Deus, ele é uma luz, né? Ele é resplandecente. A bênção araônica é essa, né? Lá em Números capítulo 6, que o Senhor levante o rosto sobre ti e faça resplandecer o seu rosto sobre ti, ou seja, que ele revele a sua presença. Né? O resplandecer do rosto de Deus é a revelação da presença de Deus. Né? Tanto que Deus, sendo a sua própria palavra, no Salmo 119, versículo 105, a palavra diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. O que é a lâmpada e a luz? A própria revelação que só é proveniente da presença de Deus. É a iluminação que está onde está o Senhor. O seu rosto é o resplandecer. E quando Jesus fala lama sabachthani, Jesus está dizendo: eu não estou vendo. Né? As trevas que vêm logo depois disso sobre toda a terra é, no fundo, a evidência de que o que faltava, o que restava de Deus brilhando sobre a terra naquele momento, pereceu, que era o próprio Cristo. Então, quando Cristo entrega o seu espírito, há trevas sobre a terra. Deus está virado de costas, e agora Cristo não está lá. O que é a terra sem Cristo e sem o resplandecer da presença de Deus? A terra volta a ser o caos, né? A terra volta às trevas, a terra volta à condição inicial, né? A condição terrível, né? Então Jesus, no fundo, quando ele diz lama sabachthani, ele quer dizer isso: Senhor, eu não estou vendo o teu rosto, né? E o fato dele chamar de Deus, né, e não de pai, como o Arthur apontou, agora ele está obediente, não apenas como um filho obedece ao pai, mas sabendo quem é o pai, sabendo da soberania do pai, porque a palavra pai em si, ela pode conotar misericórdia, ela pode conotar graça, mas ali era um juízo de Deus que estava cumprindo-se, né? Ali era um propósito de Deus que estava cumprindo-se. Para Deus Pai, aquilo era muito doloroso. Agora, para Deus, aquilo era o cumprimento da salvação da humanidade, por mais doloroso que fosse. Né? Então, por essa ocasião, é que a luz do rosto de Deus deixa de resplandecer sobre Cristo. Cristo não vê essa luz naquele momento, né? E por isso, Will, eu acho que essa afirmação sistemática, né, de que nesse momento Deus
né, prefere não olhar. Acaba sendo, quem sabe, a explicação mais lógica, né, para o porquê Jesus está dizendo isso desta forma neste momento. Mas você sabe que quantas pessoas no meio do sofrimento também deixam de enxergar Deus, né? No meio do sofrimento, quantas pessoas se perguntam: Deus, por que o Senhor me abandonou? Ou se perguntam: aonde está Deus? Nós tivemos aqui, dei uma pesquisada aqui na memória, porque já não lembro mais o número de todas, mas nós fizemos um tema, uma playlist de 4 parolas. Eu quero deixar aqui registrado para você que está nos acompanhando, para depois você assistir com calma. Parola número 53, 54, 55 e 56. E o tema é Deus e o Sofrimento, né? Na parola 55, o título é Onde está Deus? Então, para você que de repente está passando um momento difícil, agora um momento de dor, um momento complicado, delicado na sua vida, e você está se perguntando: será que Deus me abandonou? Será que Deus não está me vendo aqui mais? Eu quero dizer para você que Deus está onde Ele sempre esteve, né? Ele não muda. Deus continua ao nosso lado. Aliás, essa é uma promessa de Jesus. E todos os dias Ele estaria conosco até a consumação dos séculos. E todo dia é todo dia. É no dia bom, é no dia ruim, é no dia colorido, é no dia preto e branco. Deus está presente em todos esses dias. Então, mesmo que você não perceba, mesmo que você não sinta, mesmo que a sua dor hoje esteja num nível tão alto que você não consiga perceber a presença de Deus, eu quero dizer para você no dia de hoje: Deus está presente ao seu lado para passar contigo durante esse tempo. Não se entregue, né? Continue crendo, continue orando, buscando a face de Deus, porque daqui um pouquinho você vai voltar a ver a face dele, assim como aconteceu com Jesus aqui, né? Momentos depois ele volta a se referir a Deus como Pai. Mas o Paulinho falou uma coisa, e eu quero usar essa frase para usar um gancho aqui para a próxima afirmação, que ele falou assim: como é que é a terra sem Deus? Né? É uma terra seca, é uma terra sedenta, é uma terra que anseia pela presença de Deus. Então, olha só, logo depois que ele diz para Deus: por que me desamparaste? Jesus vai fazer uma outra afirmação aqui, que é: tenho sede. E aí o texto vai contar que foi colocado um isopo, né, um caniço com isopo na frente dele, e ele rejeitou isso, né? Esse líquido era dado para as pessoas que estavam crucificadas para que fosse amenizada, era para entorpecer, né? Era para dar aquela amortizada um pouquinho, diminuir a dor, né, o sofrimento da pessoa. Mas Jesus rejeitou isso. Ele rejeitou esse remédio, vamos dizer assim, ainda que temporário, para que ele deixasse de sentir a dor. A gente pode avaliar isso aqui de várias formas, né? Pode avaliar de forma que ele não queria abrir mão de nada que ele tinha que passar, aquela dor, aquele sofrimento eram necessários para aquele momento. Mas uma coisa que eu acho curioso, meninos, e eu não tenho uma explicação lógica nem teológica para isso, apesar de Jesus estar desidratado, apesar de Jesus estar sedento, a ponto de gritar: tenho sede, logo depois que ele morre, quando o soldado romano fura ao lado dele, do lado dele sai o quê mesmo? Sangue e água. Água, né? Então, essa é uma afirmação curiosa, assim, de Jesus, sabe? Mostra a humanidade. Sim. Óbvio que está com sede mesmo, mas a gente pode interpretar de várias formas isso aqui, né? Agora, olha só, geralmente o cara que organiza o texto é Lucas, mas Mateus aqui foi extremamente engenhoso, porque depois de afirmar, depois de registrar que Jesus afirma Lama Sabachthani, né, depois de afirmar, de registrar que Jesus diz: eu não estou enxergando o Senhor, ele coloca o tenho sede.
né? O tenho sede aqui tem diversos motivos. Primeiro, Jesus poderia estar com sede mesmo. Segundo, Jesus poderia estar com medo. O que acontece quando a gente tem medo? Seca a boca, né? E aí, Arthur, corta o lado, tem água, né? Desidratado, ele não estava. Mas ele poderia, de fato, estar com sede, como poderia estar com medo, isso é natural. E natural para quem? E aqui que eu quero, né, elogiar o Mateus na organização do seu texto. Natural para o ser humano. Jesus primeiro diz, cadê Deus? Então toda a humanidade dele está expressa ali. Toda a humanidade dele agora está pendurada naquela cruz. E o grito da humanidade é esse, né? Eu estou com uma necessidade extremamente humana, que seria a sede. Ou eu estou com um sentimento extremamente humano, que é o sentimento do medo, né? Seja qual for o motivo, o que está sendo evidenciado e colocado em xeque aqui, colocado em evidência aqui, é a humanidade de Cristo mais uma vez, né? Paulo, ele diz, ele não usurpou, Filipenses capítulo 2, né? Ele não usurpou do fato de ser igual a mesmo, antes a si mesmo se esvaziou, é o querigma. O que está acontecendo aqui? É o esvaziamento de Cristo, evidente aqui. Agora, ele esvaziou-se para quê? Ele esvaziou-se de quê? Ele esvaziou-se de toda a sua vontade, para que a vontade de Deus fosse estabelecida na vida dele. Então, ele está aqui estabelecendo a vontade de Deus. E olha, se Jesus aqui está no auge da sua humanidade, porque agora a gente vê Jesus dizendo, eu não estou vendo Deus, né? No auge da sua humanidade, ele permanece em obediência. Que recado é isso para nós? Que recado é isso para nós quando a tentação vem? Que recado é isso para nós quando o pecado vem? Que recado é esse para nós quando vem a afronta? E a gente diz assim, a carne é fraca. É fraca uma ova. É fraca, mas o espírito é forte. Ela é fraca e graças a Deus que ela é fraca, porque nesta hora aqui Jesus está dizendo, apesar da carne fraca, apesar do sentimento aqui ser extremamente humano, isso não fez com que Jesus revertesse a sua declaração, o seu grito e dissesse, pai, me arranca daqui, me tira daqui. Mas ele diz assim, ó, eu estou no auge da minha humanidade e eu permaneço obediente ao propósito que me foi estabelecido. E vamos lembrar, né, Paulinho? Ele mesmo, diante de Pilatos, ele fala para Pilatos, você está achando que você é quem? Você só tem essa autoridade porque do alto foi dado. Porque é o seguinte, eu poderia pedir para que um monte de anjos estivesse aqui, e aí você ia ver o que ia acontecer aqui, né? De fato, é isso que você falou mesmo. Ele tinha autoridade aqui. Jesus, ele podia ter dito, se eu chamar o João aqui, você vai ver que oração ele faz. Aliás, ele está ali, ó. Aliás, ele está ali, você quer ver? Porque a palavra fala, né, que ele foi o único que conseguiu entrar ali, né? Ele foi o único que conseguiu entrar. Mas é isso aí mesmo, né? Então você vê como Jesus, ele na sua humanidade, ele mesmo ele reconhece. E de novo, né? Ele tinha lido Isaías 53, ele sabia que ele ia ser moído, mas no coração dele, o que mais entristecia era saber que ele iria experimentar por algo que ele nunca tinha experimentado, que era a ruptura do relacionamento dele com Deus, né, com o seu pai. E isso é tão interessante que o próprio Paulo vai dizer, né, que nós agora, que aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador, podemos chamar o Pai de Abba, Abba Pai, Paizinho, né? Então nós ficamos imaginando a respeito disso, né? Jesus naquele momento ele estava passando por isso. E quando ele experimenta por isso, naquele momento ele está falando, rapaz, eu perdi tudo aquilo que eu tinha de mais interessante. O meu relacionamento com o meu pai. Mas ele sabia que dentro de 3 dias ele estaria com o pai e ressuscitando e fazendo toda a obra que foi entregue para ele. E ele veria o fruto do seu penoso trabalho na sua posteridade, que nós somos nós. Sim. Nós vamos chegar aqui na reta final já, né? Na penúltima afirmação, chegando aqui já no final
dos relatos a respeito da crucificação. Chegamos agora, então, em João 19, 30, quando Jesus, ele já praticamente assim, exaurido, né, esgotado fisicamente, emocionalmente, ele fala aquilo que faz toda a diferença na vida dos filhos de Deus, e é por causa desta frase que hoje nós podemos celebrar, nos alegrar, né? E podemos hoje estar contando para outras pessoas o que ele fez. Jesus, então, lá em João 19:30, vai dizer assim: está consumado, está feito. Ou na versão descolada Street, do Ilcinho, vai falar assim: está pago, fechou, né? Então, aqui é uma expressão, a expressão aqui no grego é tetelestai, né? Mas ele dá essa conotação de assim, ó, toda a dívida foi paga. Tá pago, tá resolvido. Ninguém deve mais nada. Já liquidei a fatura, né? Daqui para frente, aquilo que eu havia o meu propósito se cumpriu exatamente nesse momento. Esse aqui é a cereja do bolo, gente. É você abraçar o seu propósito de vida e falar assim, até como o próprio texto de João vai falar antes da última ceia, né? E Deus amou os seus e amou até o fim. Aqui se consuma tudo aquilo que Deus havia reservado para a vida de Cristo. Esse está consumado é algo tão profundo que nós vamos ver Jesus em Lucas capítulo 24, verso 44, ele dizendo, né, que ele não veio para revogar, mas cumprir tudo aquilo que os salmos, profetas e a lei dizia a respeito dele. E quando ele fala está consumado, a última profecia a respeito dele se cumpre. É exatamente nesse momento. Então, se os judeus tivessem um mínimo de cautela, eles pegariam tudo aquilo e falaram, rapaz, aconteceu tudo isso que foi dito, e aqui se cumpriu a última, né? Ou seja, veja, tudo que ele foi fazendo, desde o momento do seu nascimento até o momento da crucificação, está escrito, porque o profeta disse, está escrito. Só faltou ele dizer aqui agora, e hoje se cumpriu. É que ficaria meio estranho lá, né, na cruz, falando, então, pessoal, está escrito, né? Mas é ali que se cumpre a última profecia. E ali, poderíamos dizer assim, ali é fechado o livro em relação a todas as profecias que diziam a respeito a Jesus, né? Enquanto ele diz que ele veio para cumprir. E aí algumas pessoas tomam como essa fala de Jesus, dizendo como Jesus ele rasgou a lei. Então daqui para frente é oba-oba, estamos na graça, podemos fazer o que a gente quer. E, na verdade não é isso, né? Jesus está falando, eu vim para cumprir. E na cruz ele está falando, e agora cumpriu a última profecia. Em tempos de Pix, eu acho que ainda é possível fazer uma comparação, né? O Calvário era o cheque, a cruz era a caneta e o sangue foi a tinta, né? Colossenses 2,14, a palavra diz que o escrito de dívida que era sobre nós foi pago, tendo sido cravado na cruz, né? Então, de fato, Jesus estava ali saldando uma dívida, que é a dívida do nosso pecado. E isso é confirmado em Apocalipse, capítulo 5, verso 9, né, no canto daqueles que veem o Cordeiro, dizendo assim, olha, com o seu sangue, ele comprou para si, né, os povos de todas as tribos, línguas, raças e nações. Né? O sangue de Cristo é a moeda da garantia. Né? Aliás, eu preguei uma mensagem num culto de Natal que falava, né, no culto de Páscoa, melhor dizendo, falando acerca de Cristo como fiador, e uma palavra, né, do profeta Isaías, se não me engano, colocando, né, falando, né, fazendo esse pedido para Deus, seja o Senhor o meu fiador, né, aquele que assegura que a minha dívida vai ser paga. E de fato, quando Jesus fala tetelestai ou está consumado, ele está dizendo aqui, olha, a dívida foi paga,
né? Não há mais acusação, não há mais... há uma possibilidade de crédito para aquele que quiser lançar mão deste crédito, né? Então, a dívida do pecado que trazia sobre nós a possibilidade de acusação por Satanás, a partir do momento que eu lanço mão deste crédito, ela não pode mais ser requerida, né? O tetelestai, ele renova-se todos os dias. Ele acontece todos os dias. Quando em Lamentações, Jeremias diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque ela renova-se a cada manhã, é um recado para nós dizendo assim, ó, a tua dívida foi paga, se mova desta maneira, né? Viva desta maneira. Mas também o tetelestai, ele acontece na vida de pessoas que aceitam Jesus e lançam mão deste crédito, e de uma vez por todas têm a sua vida arrancada das mãos daquele que é o credor deste mundo, que é o próprio Satanás, né, do mundo que jaz no maligno, Jesus arranca a partir do seu sangue e continua arrancando diariamente pessoas das mãos do inimigo a partir desse sangue que não perde valor. Até resgatando aqui a palavra do Wilson, já ficou de uma pregação tua, Paulinho, vale a pena, para quem não acompanhou no YouTube ainda, o garantidor da aliança. Você pesquisa no YouTube lá, vai ter uma palavra do Wilson sobre isso também, né, Will? Exatamente, o garantidor da aliança. Essa ministração... Aí prega, hein? Aí prega, hein? Rapaz, é como um marceneiro. É prego em cima de prego, martelo em cima de martelo. Mas, cara, essa foi uma das palavras mais gostosas que eu ministrei, cara, de verdade. Uma das mais gostosas, porque não sei nem explicar. Cara, foi maravilhoso ministrar essa palavra de Jesus é o garantidor da aliança. Inclusive, uma curiosidade para quem não sabe, né, acompanha a vinheta dos paroleiros, no comecinho da nossa parola, quando tem a vinheta de nós três em atuação, vamos dizer assim, né, aquela passagem do Wilson, ele está ministrando exatamente essa palavra, o garantidor da aliança. Fica só curiosidade aqui para nós. Vamos chegar no final aqui, então, da 7ª e última afirmação. Depois, então, que Jesus declara que está pago, está resolvido, a fatura está quitada, a duplicata foi recolhida, né? Jesus ele se prepara, então, para o momento da sua morte, e ele vai declarar, então, lá em Lucas 23:46, ele vai falar assim: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Esse é o momento que ele, depois de consumado, fala assim: Pai, aqui a gente já vê a citação de volta, né? Aqui já não é mais Deus meu, aqui já é Pai de volta, né? Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, e a palavra vai falar que logo em seguida, então, ele expirou. O evangelho de Marcos, é um evangelho que tem uma citação um pouco diferente desse último momento, né? O evangelho de Marcos vai dizer que Jesus, num grande brado, ele entrega o seu espírito. Então, não tenho uma clareza assim de como é que foi esse momento. Se foi um momento mais manso, se foi um momento mais forte, realmente num grito, como o Marcos diz. Mas uma coisa é certa, né? Naquele momento ele estava realmente entregando tudo aquilo que ele era, tudo aquilo que ele tinha, tudo aquilo que havia restado dele ali. Falava assim: Senhor, me leva de volta, já estou pronto para voltar para a glória. Vamos lembrar que quando Jesus ele é questionado a respeito de ser o autor da vida, né? Ele fala: ninguém tira a vida, eu mesmo a dou, né? E aqui nós estamos vendo o cumprimento também disso. Jesus ele falando: olha, entrego nas minhas mãos o meu espírito, como sendo um sacrifício vivo e agradável que ele está fazendo. A gente poderia até caminhar um pouco mais aqui. Vamos lembrar que Jesus ele era o sumo sacerdote. E sendo sumo sacerdote, ele também tinha que levar o sangue do animal aspergido, que no caso era o próprio sangue dele, onde purificou o pecado, até o Santo dos Santos, lá em cima, e ele fez isso a última vez. Então, quando ele está falando: Pai, entrego agora o meu espírito, ele concretizou aquilo que ele falou: ninguém tira a minha vida eu a dou, né? E aí nós vemos todo o caminhar. É tremendo isso. A Bíblia é muito da hora.
Independente da versão, Agora, viu, gente? Você que está me ouvindo, não importa a versão. ou a tradução também, né? Se for o caso. Se de repente você for um leitor mais sério da Bíblia, né? Sem querer treta, né? Mas enfim, esse é o tipo de coisa, essa frase de Jesus, Arthur, Will, bom, esse tipo, esse que é o negócio de estar na varanda de casa hoje. Mas enfim, essa frase de Jesus é uma frase que, eu não sei explicar como eu creio, mas eu creio da seguinte forma: Jesus não podia morrer. Ele não podia morrer. A morte não podia vencê-lo, né? Tanto que Paulo, eu acho que Paulo ele tinha o mesmo que eu, sabe? Ele tinha assim o mesmo sentimento que eu. Quando ele escreve lá no 15:55 de 1 Coríntios, né? Tragada foi a morte pela sua vitória. Onde está a morte a sua vitória? Onde está a morte o seu aguilhão? Aí no 56 ele diz: o aguilhão da morte é o pecado. Jesus não tinha pecado, né, para que a morte pudesse requerer Jesus por conta de algo que servisse para sua condenação. E a força do pecado é a lei. Se Jesus não tinha pecado, não havia necessária execução de lei sobre a vida de Jesus. Então, o que havia ali era o cumprimento da vontade de Deus. Uma vez que havia cumprimento da vontade de Deus, a vontade de Deus é a vida e não a morte. Então, peraí, aqui a gente cai naquela... né, tentando aproximar um ímã com polos invertidos. Ele não vai chegar. Então, Jesus ele precisa, nesta hora, dizer assim, bom, já que ninguém pode me matar, né, porque não há pecado para que a minha vida venha a ser requerida, então algo precisa ser feito. E aí Jesus exerce o seu sacerdócio, né, ou o seu sumo sacerdócio, oferecendo o sangue do Cordeiro perfeito, que é ele mesmo, ao Pai, e dizendo: Pai, em tuas mãos eu entrego. Não foram eles que me mataram, eu entrego o meu espírito. Né? Eu acho linda essa fala de Jesus, porque Jesus está dizendo: morte, você não me venceu. Eu estou me entregando ao Pai agora. Né? É o que eu disse, eu não sei explicar o que eu creio, mas é dessa maneira que eu creio. A morte não pôde vencê-lo. A morte estava tentando, ela estava rodeando, mas ela não chegava. Por quê? Porque não havia legalidade para que isso acontecesse. Essa porta não estava aberta. E Jesus aqui debocha da cara da morte, dizendo: não vai dar, não adianta. Você pode rodear que você não consegue. Mas aquele que dá, Deuteronômio 32, 39, né? Deus falando: vede agora que eu sou, eu somente, não há outro além de mim, eu firo, eu saro, eu dou a vida e eu tiro a vida, e não há quem possa livrar alguém das minhas mãos. Jesus fala: Deus, o negócio é contigo, porque a morte não está conseguindo, né? Então, nas tuas mãos, o Senhor que é o Senhor da vida, mas é aquele que tira a vida, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, né? E aí sim, Deus volta agora mais uma vez seu rosto para Jesus para consumar o projeto, uma vez que Jesus declara: tá pago e agora só falta o Pai me levar. Que coisa linda, gente. Que coisa linda. Que mais uma parola daquela que arrepia do começo até o final. Não tem ideia onde nós vamos chegar ainda dentro desse tema. Acho que tem bastante coisa para a gente conversar ainda. E também não estou preocupado em acabar o tema, tá, meninos? Vamos tocar o jogo aqui do jeito que tá. E vamos lá. Afinal de contas, são 120 semanas trazendo para você conteúdo bíblico, né, descontraído, de uma forma simples, acessível. Essa é a nossa proposta. Essa é a nossa promessa aqui do canal dos Paroleiros, que hoje já é multiplataforma. Nós estamos nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no YouTube. Aproveita já, assina o nosso canal, ativa aqui a sinetinha para você ficar por dentro de todas as nossas atualizações. Mas, se você gosta em formato de podcast, nós também estamos no Spotify, no Deezer, esperando por você. Fique com Deus e até semana que vem, se Deus quiser. Grande abraço, meninos. Bom demais, hein? Até mais.